Vamos lá, meus amores. Gênesis capítulo 3. Eu gostaria de fazer a leitura inteira desse capítulo aqui. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: Porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor gere vida, Senhor, em cada um de nós que a ouve. Obrigado por esse tempo precioso, por cada um que aqui está. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga a lucidez, Senhor, por meio da Tua palavra, à nossa mente, ao nosso coração, e que esse momento seja um momento de celebração no céu, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele vai começar a ter uma relação com Atos 2:42, que a gente leu na semana passada, Atos 2, quando o Espírito Santo foi dado à igreja, né? Mas ele tem tanto conteúdo que se eu for ler o Atos 2:42, a gente não vai chegar em Atos 2:42 hoje. Então, a gente vai trabalhar
primeiramente com esse texto para a gente começar a entender algumas coisas, né? Esse texto é um texto clássico que fala sobre a queda humana, né? A queda aponta para uma condição que foi perdida, para um estágio, existe um valor diferente. O que nós chamamos de humano hoje não é o que Deus considerou humano. É isso que nós precisamos, inclusive, meditar um pouquinho sobre. Aliás, esse espaço aqui, eu sei que eu falo muito, mas cada um de vocês tem a liberdade de, quando querer ou questionar ou surgir alguma dúvida, poder falar, perguntar. É legal esse ambiente onde a gente fica mais à vontade para esse tipo de interação, porque às vezes a dúvida que está no seu coração está no seu irmão também, e às vezes isso não é contemplado porque só uma boca que fala, né? Então, quem quiser inteirar, fique à vontade, é bacana quando isso acontece, eu gosto, então pode interromper e falar à vontade, questionar, perguntar. Essa ideia do humano, a gente usa a expressão, né? Isso é desumano, né? Mas normalmente aquilo que é desumano é feito por um humano, né? É como se a gente tivesse um senso do que deveria ser humano, mas a gente não pode conceber que tal atitude, ação, possa ser feito por alguém que tenha essa realidade humana. Por quê? Porque tudo isso está ligado ao texto de Gênesis 1:26, que vai estar o tempo inteiro em todo o processo de caminhada do Evangelho, que é a imagem de Deus, a semelhança de Deus e o governo de Deus, né? Então, o ser humano que Deus criou é um ser humano onde Deus é visto. E um ser humano que não expressa Deus perdeu essa qualidade, né? Deixou de cumprir o seu telos, aquilo para o qual veio a existir como vontade de Deus eterna, ou seja, vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas ele domine ele, governe ele, né? A ideia da imagem e da semelhança, nós temos falado e ratificado aqui, é a ideia de Deus se reproduzir, é a ideia de Deus expandir a sua família. Mas, num determinado momento, Deus havia dado uma fala ao homem. Ele disse que o homem poderia comer de todas as árvores do jardim. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender é que a relação com Deus, como toda relação pede para ser relação, ela tem que ser feita do ponto de vista, ou vivida do ponto de vista daquilo que nos liberta. Por isso é interessante ver como a religião constrói as obrigações, né? Ou seja, o fulano se sente obrigado a fazer algo para agradar a Deus, né? Mas essa obrigação não aponta para o Evangelho, porque eu não posso te obrigar a gostar de mim. Eu não posso te obrigar a fazer o que eu quero. Vai chegar uma hora na minha relação com os meus filhos em que, por enquanto, você vai norteando, né, o caminho deles, ensinando o caminho que eles devem andar. Mas vai chegar uma hora que eu não posso mais fazer dessa maneira, uma vez que eles já estarão em uma outra fase, caminhando para ser adulto e tal. E quando for adulto, efetivamente falando, isto não cabe mais nas nossas relações. Agora cabe a instrução, porque eles não sabem como é a vida, eles acham que sabem de tudo e isso lhes coloca num risco tremendo. Como a gente também acha que sabe o que é melhor para a nossa vida, mas a gente não consegue saber o que vai comer na janta e nem se vai comer com certeza. Mas a relação, ela pede liberdade, né? Ainda que isso não mude a relação com meu filho, por exemplo, se amanhã ou depois o Lucas começar a fazer coisas que eu não gostaria que ele fizesse, isso não vai mudar o meu amor pelo meu filho, ainda que não mude a minha opinião sobre o que ele está fazendo. Então, quando você fala desta liberdade, esta liberdade tende a assustar um pouco, né? Muita gente acha melhor
uma graça protegida, uma graça que tenha limites. Tem gente que precisa de aio, de tutor, de alguém para ser a sua consciência. Mas a Bíblia vai dizendo que vai chegar um momento onde, quando essa criança for adulta, que ela precisa deixar o aio de lado. Quando Cristo se manifesta, a lei que tem a ver com essas obrigações, ela perde um pouco o seu sentido, né? Porque a realidade está colocada. Jesus Cristo veio ao mundo. Então aquilo que serviu durante um tempo como proteção, como condução, como no caso da criação que eu tenho com o Mateuzinho de 3 anos ou com o Lucas de 11, vai chegar num determinado momento que ela vai pedir uma outra esfera de relacionamento, que é o relacionamento da consciência e o relacionamento da liberdade. Então Deus traz a consciência do ser humano, qual o desdobramento que se daria a partir de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ainda assim lhe dá a liberdade. De todas as árvores dos jardins comereis livremente. Eu quero excetuar a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, você vai morrer. Então, se eu conheço meu Pai, se eu sei quem é Deus, se eu sei que a sua palavra não é dita ao léu, a sua palavra é dita como algo que é, a partir do momento que ele é. Ou seja, tudo que Deus diz é. Tudo que Deus diz não diz por dizer, diz e aquilo é uma realidade. Então se Deus diz assim, se você comer você vai morrer, não é que pode ser que você morra. Não. Você vai comer e pabuf, vai morrer. Porque tudo que o Senhor diz e o Senhor diz como a descrição de uma realidade. Muitas vezes isso é apresentado como um castigo. Não é um castigo. Como se o problema estava num critério que Deus colocou. Não. A questão é simplesmente a descrição de uma realidade. Se o ar ou a água pudesse dizer para você, o ar dissesse, se você não me respirar, você vai morrer asfixiado, e você diria assim, ar, você podia mudar isso, né? Ele não está falando de uma realidade que pode ser alterada, ele está simplesmente relatando uma realidade, se o ar pudesse dizer. Se a água dissesse assim para nós, se você não me consumir de alguma forma, você irá morrer, você diz assim, água, você é muito intransigente, né? Eu queria ficar 1 ano sem beber você, sem consumir você. Então, não rola. Isso não é intransigência da água, isso é simplesmente, hipoteticamente aqui, ilustrativamente falando, se a água pudesse falar, uma descrição de uma realidade. Quando a gente quer romper com a vida, e aqui está a essência dessa estrutura levantada pela serpente, ele diz assim, mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta que ela faz. A primeira coisa que a gente precisa entender nesse processo de discipulado é que a batalha que acontece na nossa vida, ela acontece na mente. Tudo está aqui na nossa cabeça. A primeira coisa que a serpente faz é puxar a mulher para o campo da razão. É fazer uma pergunta. O inimigo meu, o inimigo seu, ele sempre vai sugerir ideias. Ele não tem outra coisa para lidar comigo e com você. É por isso que lá em Efésios vai dizer que nós precisamos do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a palavra, com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então o inimigo ele sempre vai sugerir ideias. E quando ela vem para a razão, ela faz uma pergunta, mas ela inverte o processo. Ela diz assim, é assim que Deus diz, de nenhuma árvore do jardim se comereis? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não tinha dito isso. Deus diz assim, de toda a árvore do jardim comereis. O que ela suscita é uma confusão que traz Eva para tentar pensar
no que está fazendo, ou seja, para a mente. Quando ela responde, ela já responde também de uma forma atabalhoada. Ela diz assim: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Primeiro, não está isso narrado no texto, né? O Senhor não falou que não podia tocar, por exemplo. Então começa essa tentativa de diálogo com uma outra realidade que não seja Deus. Na sua mente vai acontecer mais ou menos assim. Então a moça chega para mim e diz assim, eu vou atendê-la e ela fala assim: pastor, eu não consigo tratar bem a minha mãe. Eu tenho um pavio muito curto com a minha mãe. Qualquer coisa que ela faz me tira do sério, eu me irrito e eu não gostaria de ser assim. Aí você fala assim, você pensa, né, meu? Peraí, quem que tá falando comigo aqui? Que esquizofrenia básica é essa, né? Porque tem alguém aqui que está querendo tratar a mãe bem e tem alguém dizendo para mim que não consegue tratar bem. O porquê disso? Qual a razão disso? Essa esquizofrenia é própria do pecado. Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, não faço. Porém, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Né? Que dualidade é essa? O que aconteceu conosco? Tudo isso tem a ver com esse texto. Tudo isso precisa ser entendido a partir desse texto. Porque senão você fica sem chão. Você vai ler lá Romanos e você não consegue compreender o capítulo 7. Então, de alguma forma, algumas coisas, eu começo a conversar com ela e começo a pegar algumas questões que vai saindo no cantinho da boca e você começa a perceber um pai afetuoso, uma mãe sofrida, um pai moralmente inadequado, mas ainda assim uma referência de afeto, uma mãe sofrida por essa inadequação do marido e que, portanto, não expressa tanta afeição, o pai quase morre, mas eu sofro então a possibilidade de perder a minha referência de afeto. Depois a mãe não acaba separando do pai porque o pai se envolve com uma outra pessoa. E você começa a ver que existe uma série de informações nela que diz assim: puxa vida, a minha mãe não conseguiu sustentar a minha fonte de afeto. A minha mãe não foi minha fonte de afeto. E aí, mesmo que ela queira tratar bem a mãe, ela exerce um comportamento diferente, porque entra na mente dela uma ideia. Quando a gente vai lá para o capítulo 10 de 2 Coríntios, você tem a partir do versículo 3 uma fala bem interessante ali que diz assim: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Por que não? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para o quê? Para destruir sofismas, fortalezas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo. De que forma? Levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus. Ora, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que a única maneira de você vencer... O que é um sofisma? Um sofisma é um valor que entrou na minha e na sua mente, do tipo assim... fulano não vale nada. Fulano não presta. Ou essa pessoa não gosta de você. Ou alguma ideia, alguma sugestão que entra na sua mente como uma seta do inimigo e que de alguma forma vai sendo alimentada e aquilo vai sendo construindo na sua mente de tal forma que isso enviesa o seu comportamento. Ou seja, você diz assim: eu queria tratar bem a minha mãe,
mas eu não consigo. A ideia de viés é se você pensasse, por exemplo, num leito de água, num leito de um rio, onde de repente caiu uma árvore. Essa árvore faz com que o curso do rio mude. Ele gostaria de seguir reto, mas ele bate aqui e vira. Ela gostaria de agir de um jeito, mas ela está enviesada na sua mente. Então, ela não consegue agir daquela forma, porque entrou um valor, entrou uma ideia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é tomar cuidado com os pensamentos que habitam a nossa cabeça e levá-los eles sempre a esta comparação em Jesus. Da onde vem a fala que eu estou ouvindo? Isto que eu estou ouvindo produz o que em mim? Produz medo, produz divisão, produz mágoa, produz rancor, produz ansiedade, produz ansiedade. Todas essas coisas, normalmente você vai em algum lugar, vem alguém falar de Deus, né? Eis que te digo, filho meu. E às vezes as falas são falas que produzem na pessoa uma ansiedade, um medo, é o seguinte, eu vi, não sei o que lá, tome cuidado, se você viajar, você pode morrer. Se casar com fulano, isso aí, sua vida vai ser uma desgraça. Às vezes você pode ver isso sem Deus falar, né? Só se olhar. Mas existem falas que gera culpa, gera medo, gera angústia, gera ansiedade, gera vitimismo. Todas estas falas, quando você leva cativo a obediência de Jesus, fica evidente de onde ela está vindo. Então, quando alguém fala para mim algo que alguém disse, ou quando alguém vem falar algo para mim, a primeira coisa que eu faço é trazer isto para Jesus, né? Você fala, peraí. Às vezes eu vou alimentando alguns pensamentos, e aí sobre pessoas ou sobre alguém, e aí eu falo, mas peraí, esse pensamento aqui não tá legal. Eu fui conversar com uma pessoa, e aí, de repente, por causa de uma questão da fé, você via a pessoa vociferando, né? Uma raiva. E o que legitimava aquela raiva? A Bíblia. Supostamente o Evangelho. Então eu, diante daquela cena, eu olhei, nenhuma teologia aprendida em Jesus pode gerar em mim ódio por ninguém. Pode gerar nos outros ódio por mim. Certo? Mas não pode gerar em mim ódio por ninguém, senão não é de Jesus. E aí o que eu faço? Discerno o processo a partir de Jesus. Essa ideia não é boa. Então, nesse processo de discipulado, existe uma batalha nas mentes. A palavra de Deus é nisso que nós devemos pensar, meditar, porque ela traz luz, ela é poderosa para poder destruir essas estruturas que às vezes estão sendo construídas na nossa cabeça. Entra um valor... Hoje nós temos um valor muito forte sendo semeado na nossa cultura, que é a questão da competitividade entre qualquer segmento. Então, homem e mulher. Aí você pega a ideia seguinte, esses dias estava no Prêmio Multishow, a Maraíra, eu não sei qual é o nome dela. Maraiara. Sei lá, meu. Mara. É uma dupla lá, uma moça lá, umas duas irmãs, Mari e Maraísa, um negócio assim. Maraísa, Maraísa, né? Tá bom, gente, E ela disse assim, não, a mulher tem que, é mais ou menos assim, pau pé da pedra. A mulher tem que chifrar mesmo, e tem que não sei o que lá mesmo. Esses homens têm que aprender.
Aí eu fiquei pensando, primeiro, se fosse um homem falando, ia ser uma tragédia, né? Hoje já. A segunda é que uma mulher falando não é uma tragédia. Por que não é uma tragédia? Por que o machismo é uma tragédia e o feminismo, que só é o lado oposto da mesma moeda, não é errado, né? Mas isto vai entrar na minha e na sua cabeça e vai colocar a gente em conflito. Então você vai para o namoro, você vai para a relação, você vai para o casamento e você já vai falando assim, homem não vai folgar aqui não. Aí o cara vai falar assim, essa mulher também não vai folgar comigo também não, mulher não sei o que lá. Pronto. Isso aí é introduzido na mente como um sofisma. Um sofisma você não fica pensando nada nele. Ele vira um valor na sua cabeça. Mas isso aí, uma hora que o cara esquecer uma cueca, pronto. Vai virar um tendel. Uma hora que a mulher falar alguma coisa ali, o cara vai falando, não, já vai virar. Entende? Isso vai enviesando o comportamento. Estou dando ideia assim, gente, bem corriqueira, bem simplória, para a gente poder entender. Porque este é o campo de batalha das nossas mentes. Então, eu vou o tempo inteiro semeando isto, né? Todo mundo é vítima no nosso mundo. Você pode reparar hoje. Todo mundo tem direitos. E todo mundo é vítima. E quando todo mundo é vítima num lugar onde todo mundo tem direitos, você vai cobrar o quê? Você vai falar do quê? Você não tem mais o que falar. Entra uma estrutura, por exemplo, determinista. O moleque roubava porque nasceu na favela. Cara, 95, sei lá, não sei quanto, vou chutar aqui, de gente da favela é gente trabalhador. Não é porque o cara nasceu na favela que está determinado que ele vai ser bandido. E também isso não pode ser justificativa. Não é verdade? Ou eu estou falando alguma loucura aqui? Mas já entrou isso para nós. Já entrou esse processo na nossa cabeça. De tal forma que o cara vira vítima da sociedade. E a gente também não pode negar essa dimensão às vezes, mas se você não contempla a possibilidade da mudança, isto fala de uma coisa muito profunda para nós. A ressurreição não aconteceu. Porque o determinismo ele só tem um poder onde Cristo não ressuscitou. Porque se Cristo ressuscitou, tudo está em suspenso. Tudo pode ser mudado na vida de todo mundo. Ninguém mais está sujeito às suas condicionantes, porque em um determinado momento ele pode invocar o nome do Senhor e ele ser salvo. Eu posso ser liberto dessas estruturas. Então, aqui o que a serpente faz é chamar Eva para esta relação de mente. É como um lutador de jiu-jitsu que vai lutar com um cara que é bom em cima, em pé, e o que ele faz é derrubar o cara para o chão, porque no chão ele leva vantagem. Todas as vezes que o inimigo chamar você para a mente, ele tem vantagem. E aí o que ele faz é perguntar. E a pergunta dele é capciosa, ela é sugestiva, e ele diz mais, ele diz assim, de uma forma muito simples. Ela diz assim: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ora, agora você tem uma encruzilhada. Agora você tem uma palavra de Deus e você tem uma outra palavra que não é de Deus. Deus dizendo assim, morrem. E a serpente dizendo assim, é certo que não morre. Isso é o tempo inteiro na nossa vida. Jesus não falou que seria diferente. Jesus falou que nesse mundo seria um mundo de aflições. A gente seria afligido. Jesus falou que era para a gente vigiar, né? Paulo vai usar a seguinte expressão lá em Colossenses 2: tende cuidado para que ninguém vos faça presa por meio do quê? Filosofias ou vãs sutilezas, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Jesus. Eu costumo dizer que viver dói. Viver dói.
Nós usamos aqui a expressão da palavra no último estudo sobre Romanos 8, que toda a criação geme, aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus. E não somente a criação, mas nós que recebemos a primícia do Espírito e que fazemos parte dessa criação, também gememos, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui é assim, aqui é o lugar da vigilância, é o lugar de você estar alerta. Não cansa, porque essa força não vem da gente. Como a gente cita aqui a questão do celular sempre, né? Vai esgotando o celular se ele não estiver conectado em Itaipu, certo? Entende isso, não? O celular tem uma bateria que está acabando, ele está desconectado da tomada, não está? Vamos supor que Itaipu, a tomada conecta o celular a Itaipu. Itaipu produz energia, ela é uma fonte de energia, é como se fosse Deus. O celular é como se fosse eu e você. Se a gente não fica nessa conexão com Deus, essa força residual em nós vai acabando. Eu não consigo resistir à pressão do mundo, à angústia do mundo, às demandas da vida. Mas a Bíblia vai dizer que os que confiam no Senhor são como a águia, que renovam as suas forças. Então é isso que eu vejo. O que nos supre é a comunhão com o Pai, é a relação com Deus. Porque essa energia vem dele. Essa energia não vem de nós. A energia que cansa é a energia que a gente perde e não tem como restaurá-la. É a energia do celular. Se ele não for conectado, ele vai morrer. Esse é o processo que está acontecendo conosco. A gente, se não é conectado ao Senhor, a gente morre. Acabou. Quando a gente cansa, tem hora que a gente está tentando lutar com essa realidade, né? A gente tenta fazer isso com as nossas forças. Então eu tento amar com a minha força, eu tento perdoar com a minha força, eu tento ser bom com as minhas forças. Então isso cansa. Normalmente a pessoa vai, e chega uma hora que isso desaba. A religião é muito disso. A religião depende muito da minha e da sua força, da sua capacidade de ser obediente, por exemplo. A fé cristã, não, a fé cristã depende totalmente de Jesus Cristo, espera inteiramente na graça. Eu recorro ao Senhor, Senhor, eu não tenho forças para isso, mas eu clamo a tua vida. Essa manifestação da vida, como um milagre que acontece de forma natural, a grama cresce e nós não percebemos. Porque a gente entende que milagre é algo bombástico. A gente precisa entender que toda a bondade que acontece à nossa volta é um milagre. Porque nós somos naturalmente maus. Quando a gente vê uma maldade acontecendo, uma bondade acontecendo, por mais simples que seja, você pode ter certeza, provindo da mão de um ser humano, é um milagre. Genuinamente, um milagre. Então, vamos ter que viver com isso até o final. Vamos ter que... aquilo que a Bíblia diz, avalie o homem a si mesmo, né? Estar atento aos pensamentos que nos habitam, às sugestões que são vindas, né? Porque senão a gente começa a enfiar os pés pelas mãos. E isso fala de uma desconexão, porque é interessante. O texto vai dizer que a serpente vem e começa a conversar com Eva. E é justamente no momento para a gente poder entender aqui, no momento em que Deus não está próximo. Gente, é para a gente entender. O texto aqui é para a gente entender. Porque Deus está em todos os lugares. Mas para que isso seja uma realidade para mim, isso está na minha consciência. Tem gente que não tem consciência da presença de Deus. Vive, como Efésios vai dizer, sem Deus no mundo. De um Deus que enche céus e terra, no qual ela vive, se move e respira. Mas aí ela não consegue perceber Deus em lugar nenhum, em nada. Então, a gente precisa, na caminhada cristã, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como diz a palavra. Pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo habita, né? É nesse sentido que nós somos chamados. Porque senão esses valores eles vão entrando e eles vão virando sofisma. Sofisma é uma fortaleza de pensamento. É um pensamento... A pessoa assim, eu não consigo descansar.
Eu não consigo respeitar minha mãe. Então, como? Isso aí foi criando uma estrutura mental tão poderosa que ela tentou lutar contra isso, não conseguiu dar conta. Como não contempla a ressurreição, desanima. Fala, eu vou viver assim mesmo. Ou eu nasci assim, vou ser sempre assim. Gabriel. A síndrome de Gabriel. Não sei se deu pra... Não, sabe se você escolhe. Obrigada. Não. Então, basicamente aqui, esta palavra que é sempre contradita ao que Deus diz. Deus diz assim, você vai morrer. E há uma palavra que não é a palavra de Deus, está dizendo que você não vai morrer. Então quem está certo agora? Existem muitas palavras que nos habitam, né? Existem muito barulho na nossa alma hoje em dia. Isso aqui é a queda, como ela se deu. Hoje nós já vivemos e desfrutamos a estrutura da queda instalada. Mesmo os regenerados gemem, porque carregam um corpo sujeito à queda. É um corpo de morte, que Paulo vai chamar de corpo de morte no capítulo 8 de Romanos. Ou no finalzinho do capítulo 7. Quem me livrará do corpo desta morte? Finalzinho do capítulo 7. Então, é uma estrutura que não serve para nada. A carne, na verdade, está morta por causa do pecado, mas o espírito é vida. A fé última do cristão é a ressurreição do corpo. Haverá um dia onde essa estrutura pecaminosa não fará mais nenhuma diferença para nós. Não exercerá mais nenhum peso sobre as nossas decisões, o nosso comportamento, a nossa maneira de ver. Hoje ela exerce uma limitação. A gente está arrastando um corpo morto. Qual que é a diferença entre o meu corpo aqui agora e o meu corpo enterrado? Qual que é a diferença? O que está entre o meu corpo aqui agora e o meu corpo enterrado? Tempo. Tempo. E o que é tempo? Passou. Eu só estou aguardando uma realidade inexorável, a menos que Deus volte antes. O meu corpo está morrendo. O seu. Então, quando a gente antecipa o processo, a gente vê, fala, meu Deus, é verdade. Então, a fé última do cristão é a ressurreição do corpo. Porque quando nós somos vivificados no nosso espírito, a vida entra. Deus vem habitar em nós. E aí a alma começa a ser de novo trabalhada, tratada pela relação com Deus. Então os nossos traumas, os nossos condicionantes emocionais, eles começam a ser sarados a partir da relação com Deus. E a última coisa a ser liberta dessa estrutura pecaminosa é o corpo. É por isso que a gente trabalha na teologia os 3 tempos da salvação. Eu fui salvo. Onde? No meu espírito. Eu estou sendo salvo. Aonde? Na minha alma, nas minhas emoções, na minha mente, os meus valores. E eu serei salvo. Aonde? No meu corpo. Um corpo totalmente à mercê da sua alma e à mercê dos apetites de uma alma pecadora, adoecida, ele morre muito rápido. Ele vive 10 anos a 1000 do que ao invés de 1000 anos a 10. É uma maneira de viver. Você pega pessoas muito intensas, né? Principalmente no meio da arte, isso é muito fácil ver, porque o artista ele é esse nervo exposto da alma, né? Ele sente tudo muito intensamente, ele vive as coisas muito intensamente. É por isso que muita gente boa dessa área morre muito cedo, né? Porque o corpo não aguenta a intensidade do processo, né? É muito e muito intenso. E outros não, tentam sobreviver vivendo de que jeito? Comedidamente, né?
mas também vai morrer, é só uma questão de tempo. Então, quando a gente é regenerado no nosso espírito, nascido de novo, nosso espírito ganha vida, porque é o que a gente vai tratar aqui também. O que morreu na queda foi o nosso espírito. Nós falamos dos tipos de vida, né? A vida biológica, a vida zoe e a vida da psique. O que morre é essa conexão com a vida. O que morre é o cabo aqui do carregador do celular. É o meio pelo qual a gente tem acesso a Itaipu. É o meio pelo qual a gente tem acesso ao Espírito. Jesus falou assim, Deus é Espírito e importa que seus adoradores adorem na mesma dimensão. Se fosse um órgão para se relacionar com Deus é o Espírito. Para a gente poder entender alguma coisa. Uma vez que o meu Espírito ficou sem função, quebrado, eu não consigo mais me conectar com Deus. Aí eu fico vivendo dessa vida residual da biologia ou biológica que mantém a minha ânima. Uma vez eu preguei sobre, usando a ilustração de um jogador de futebol chamado Victor Ferrer. Vocês não vão ouvir, ele morreu em 2004, ele jogava no Benfica, acho que 2004, 2008, eu não lembro. Eu sei que ele tinha 24 anos de idade. Pensa num rapaz bonito, forte, em forma. E aquilo me chamou muito a atenção, porque ele faz uma falta, ele levanta e o juiz vem e dá um amarelo para ele. E ele então dá uma risada assim pro juiz. Ele dá uma risada assim pro juiz, vira de costa, apoia a mão no joelho e daqui a pouco faz assim, ó. A cabeça dele quica no chão assim. Os caras vêm correndo, tal, todo mundo tenta fazer massagem cardíaca, tirar a língua, tentam fazer respiração, ele não está mais ali. E a pergunta que eu fiz a partir dos estudos do Dallas Willard, né, é: quem é o Ferrer? O corpo está ali. Você está quente, não deu nem tempo de esfriar. O que saiu do Ferrer? Que o corpo desaba daquela forma, não consegue parar em pé. Quem eu sou? O corpo está ali, mas o Ferrer não está mais ali, né? Esta vida biológica ela é sustentada por este sopro divino que uma vez tudo que você vê aqui, você está aí dentro. É um bagulho muito louco, né, de pensar. Você imaginar que você está aí dentro. Toda essa estrutura que você vê, como a gente se tornou, por causa também de uma ideia, de um valor muito concretista, né? A gente só consegue dar sentido de realidade àquilo que a gente pega, vê, cheira, concreto. A gente acha que a gente é o corpo. Não, o corpo faz parte da gente. Mas a gente mesmo, esse que está falando com você, você não consegue enxergar. Está aqui dentro, né? A essência. E que se sai, o corpo simplesmente se esvai. Com o tempo ele desaparece também. Agora, se esta minha essência é puramente espiritual, por que eu dou a mim tanto uma identidade animal quase? Essa é uma questão. Então, a gente precisa entender essa estrutura que está aqui, porque o que está em xeque é justamente isso. Nós passamos a viver a partir daqui com a companhia da morte e rompidos com a relação com Deus. Então, o que começa a acontecer? O que acontece é o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, agradável e desejável. Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Então, aqui se efetiva a queda. Qual é a proposta? A proposta é: Deus é um canalha, puro e simples. A gente não pensa nesse
nessa possibilidade, mas é justamente isso que está aqui. Deus é um canalha e você precisa viver independente desse canalha. Mas pense numa coisa: todos nós subsistimos. Nós não temos condições de bancar a nossa existência. O único que existe, ou é, por definição, é Deus. Todo o resto, toda criatura, subsiste por causa de Deus. Se eu rompo com Deus, eu decido não existir. Pura e simplesmente. E mais do que isso, a proposta é: seja você o aferidor do certo e do errado. Se tem um fruto que nós comemos e se tem um fruto que a religião nos dá a comer, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode, não pode. É certo, é errado. E a gente come desse troço e vive independente de Deus. Você quer saber o que é certo e o que é errado para não depender da relação. Então você avalia os prós, os contras. Presta atenção na minha, na sua cabeça funciona assim. Você vai entrar num relacionamento, você não vai questionar Deus. Você vai fazer um curso, muitas vezes você fica em crise ali, mas o que está pesando ali é os prós, os contras. Às vezes você vai trocar de emprego, né? E a única coisa que está pesando é a grana. Lá eu vou ganhar o dobro. Tá bom. 2 mais 2 igual a 4. Mas você não pensa em nenhuma variável. Eu costumo dizer que é como um mateiro, que ele tem a autonomia para acender um fogo, para esquentar a sua marmita, mas ele não tem poder sobre a direção do vento e nem a intensidade. E daí ele queria só acender uma fogueira para esquentar a marmita. Mas bate um vento e leva uma brasa e ele toca fogo na mata inteira. Porque ele achou que podia simplesmente acender um fogo. Eu estudei com um cara que ele ganhou 2 vezes na Mega Sena. Nossa, né, meu? Tem uns caras que só por Deus, né, velho? Somando os dois deu 11 milhões na época. Esse cara vivia muito bem com a sua esposa, com a sua família, ele tinha um casal de filhos. Mas quando ele ganhou, a vida dele virou um fuzuê. Virou um fuzuê, ele acabou se separando da mulher, ele acabou investindo errado. Então a vida dele virou, aí ele começou a namorar uma menininha, aí ele quis casar com a menina, só que nesse trelelê ele acabou engravidando uma terceira. Porque é o seguinte, gente, o dinheiro tem esse poder, ele amplia as suas possibilidades. Tem muita gente que não faz muita coisa errada porque não pode. Dá pra você entender? Não tem condições para. Mas o dinheiro ele tem esse poder, ele faz de você alguém ilimitado, então você começa a ter acesso. Então, quando você olha objetivamente, você fala, pô, o melhor dia da vida do cara é o dia que o cara apostou e ganhou. Mas pode ter sido pior. Dá pra entender isso? Porque a gente acha que de repente uma vida simples... Eu por mim, cara, eu quero que vocês fiquem ricos pra caramba. Eu sou igual o Edir Macedo nesse aspecto. Agora, a questão pra mim não é essa. A questão é comunhão com Deus. Relacionamento. Deus é o certo e o errado. Deus é quem sabe isso. Se você chegasse para Adão e para Eva nesse contexto aqui, porque a proposta é vocês vão conhecer o certo e o errado, não é isso a proposta? Come que vai abrir os olhos de vocês e vocês vão saber o certo e o errado. E vocês vão ser como Deus. Mas se você chegasse lá para Adão e para Eva e falasse assim, viu, o que é certo e o que é errado fazer aqui? O que eles diriam para você? Eles diriam, ó, você pode fazer qualquer coisa aqui. Só segura a onda com aquela árvore ali, que se for ali vai dar problema.
Aí você falasse assim, mas como é que você sabe disso? Ele diria assim, Deus disse. Ele diria assim, Deus disse. Ou seja, o conhecimento dele é um conhecimento relacional. E isso é bom demais. Todo um processo de relacionamento. Você e eu somos convidados a um relacionamento. Fé cristã é isso. Ele falou lá em Gênesis 17, ele demonstra que a primeira coisa que Deus vai fazer depois da queda é o quê? Se relacionar com o homem. Ô meu, cadê você? Eu tô aqui no encontro, você não chegou, eu tô aqui no Zanone. Você não chegou até agora, irmão, cadê você? Aí ele falou, pô, eu tô meio aqui que eu tô peladão aqui, rapaz. Aí ele fala, mas peraí, irmão, quem falou pra você que você tá pelado? Você não sempre teve pelado comigo? E agora que pira é essa? Você comeu da árvore que eu falei pra você não comer? Comi. Então, você já vê que há um processo aí relacional. Quando a gente nasce de novo, quando você nasce, você vai crescendo à medida que você vai se desenvolvendo relacionalmente e o seu mundo vai se ampliando. E às vezes pode ter alguém com uma voz muito parecida com a do seu irmão, do seu pai, da sua mãe e falar e você diz, não, essa aqui é a voz da minha mãe, isso aqui não, isso aqui... O problema é o seguinte, tem muito barulho dentro da nossa alma e a gente se relaciona pouco com Deus. A gente está num processo de aprendizagem de Deus. Deus falou lá em Gênesis 17, anda comigo, eu vou te fazer perfeito. Jesus falou, eu não faço nada de mim mesmo. Então como é que você faz? Eu fico aqui na aba do Pai. Tudo que Ele faz eu faço igual, tudo que Ele fala eu julgo a vida. Então nós somos chamados a esse processo de comunhão. Eu me pego muitas vezes com saudade de Deus. E por quê? Porque Deus não quer se relacionar comigo? Não, porque eu priorizei um monte de outras coisas que não precisava priorizar. Algo que é prático e fundamental, leitura das Escrituras. Porque eu lembro que eu já estava, sei lá, uns 10 anos na caminhada cristã, orando aqui nesse fundo. Um dia eu falei assim, Deus... E aí Deus desapareceu. Eu falei, pô, eu sou muito formal, né? Aí eu falei, pai, aí eu desapareci. E aí eu fiz uma oração meio de criança. Eu falei, pai, na boa, quem que é o Senhor? Eu chamo o Senhor de pai, o Senhor desaparece. Eu chamo o Senhor de Deus, o Senhor desaparece. Eu chamo o Senhor de pai, eu desapareço. E Deus então começou um processo de se mostrar, de se revelar a partir das Escrituras. Eu li um texto de Mateus 17. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João no Monte das Oliveiras, no monte para orar. E ele então aparece Moisés e Elias. E os caras estão tudo ali na boa. Pô, Moisés e Elias, os caras são lá do Antigo Testamento. Os caras já tinham saído da cena da história há muito tempo. 600, 1000 anos. Por que esses caras estão aparecendo aqui? Mas Pedro, João e Tiago, eles não estão em processo. Eles se sentem confortáveis ali. Mas de repente aparece o Pai, a nuvem, a Shekinah. Lê lá, Mateus 17, o Monte da Transfiguração. E quando o Pai aparece, os caras caem com o rosto em terra, todo mundo apavorado, com medo. E Jesus toca eles e diz assim, não temas. E o texto vai dizer que eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão somente a Jesus. E aí, a voz que saía da nuvem era assim, este é meu filho amado, a ele ouvi. Então é como se Deus estivesse me respondendo. Você quer de fato saber quem eu sou, como eu penso, como eu ajo? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando os caras levantaram os olhos, a ninguém viram senão somente a Jesus, é como se Deus estivesse me dizendo, foca nele. A lei na figura de Moisés é insuficiente para me revelar. Os profetas na figura de Elias são insuficientes para me revelar. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Então eu comecei a ler o Novo Testamento com esse foco. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Deus na face de Jesus. E eu tomei um choque muito grande porque eu percebi que toda a minha percepção de Deus estava equivocada, mesmo sendo já há um tempo na caminhada. Muitas das coisas que eu atribuía a Deus não tinha nada a ver com Deus. Então a leitura das Escrituras é fundamental nesse sentido de comunhão com Deus. Porque à medida que você vai se relacionando com Deus, você começa a discernir a voz de Deus. A voz de Deus é sempre a voz mais baixinha, ela é a menos insistente, ela é a mais sossegada.
essa voz que fica gritando dentro da gente o tempo inteiro. Essa voz não é de Deus. Você está entendendo? Quando você compara com Cristo, você vê que não bate. Você fala, mas peraí, Jesus não agiu desse jeito, Jesus não pensou desse jeito, Jesus não fez desse jeito. Como é que essa voz está dizendo que eu vou fazer desse jeito? Os sentimentos que me habitam em detrimento dessa voz. Então você começa a discernir, você vai começando a saber qual que é a voz do seu Pai. Né? A Bíblia vai dizer que a paz seja árbitro no vosso coração. Então, é um processo de caminhada, de relação. Às vezes, cara, hoje em dia eu tô tendo mais cuidado com isso, mas às vezes você tá indo por um caminho, vem aquela voz e fala, faz isso não, filho. Aí você faz de quando você nem escuta, né? Você continua. Você vai ali e tal. E você vai lá na frente, dá uma bosta e você fala, meu Deus do céu, falou lá pra mim, lá eu não fui. Então, a voz de Deus é a voz de Deus. Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você com certeza ouve a voz de Deus. É que você também ouve muitas outras vozes. Tem a sua voz, a voz dos outros, a voz do mundo, a voz do cão. É um monte de gente falando. Então, conforme a gente vai se relacionando com o Senhor, a gente vai discernindo essa voz. Então, o Roberto tá andando aí, foi o quê, Roberto? 1 ano e meio? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mais diretamente. Assim. O Roberto tá em 1 ano e meio. Alguém podia chegar para mim e falar assim, lá no começo, o Roberto é assim, o Roberto é assado, o Roberto gosta disso, gosta daquilo. Beleza, apresentar um monte de conceito para mim. Eu não tenho relacionamento, eu posso aceitar esses conceitos e entender o Roberto a partir dos conceitos que me foram passados. Mas hoje, não. Hoje, se alguém falar alguma coisa que não bate, a partir do nosso relacionamento, eu vou dizer, você precisa falar de que Roberto você está falando. Entende? Então, o relacionamento é fundamental. É ficar praticamente, de forma prática, para isso que serve a leitura da Bíblia, para isso que serve trancar a porta do quarto, ficar quieto, orando, para isso que serve invocar o nome do Senhor em qualquer situação. Dessa forma, a gente vai estreitando relação e a gente começa a discernir a voz do Senhor. Agora, sem a relação isso não ocorre. Então a gente vai aprendendo com a caminhada mesmo. Então como que a gente desenvolve essa estrutura do saber? Preste atenção. Como a sua vida e a minha vida é um trevo, eu vou acabar. E por que ela é um trevo? Porque a gente está o tempo inteiro fazendo escolhas, certo? A gente está o tempo inteiro em encruzilhadas. Em um caminho que vai para um lado e o outro que vai para o outro. E a gente tem medo porque a gente não sabe se o caminho que a gente está tomando é certo ou errado. Por quê? Porque a gente avalia a partir de nós e porque a gente chama uma responsabilidade para nós que no fundo a gente sabe que não tem. Ou que a gente não tem competência para isso. Isso gera incerteza. Pô, será que eu... Esses dias eu estava atendendo um rapaz... E a namorada dele estava descontente com algumas coisas, mas ela tinha medo de largar dele, porque se ela largasse dele, lá na frente a vida dele desse certo. Como que ela ia falar, puxa vida, eu larguei o amor da minha vida. Quer dizer, então, não, mas tem de tudo. Então, mas presta atenção. Aí, cara, isso vira um trevo. A escolha relacional, quando ela é feita em Deus, Deus é o cara que vê tudo. Quando a gente fala de livre-arbítrio, não significa que a ideia que normalmente se confunde é se você tem escolha ou não. Livre-arbítrio nunca foi isso. Livre-arbítrio é diferente de arbítrio. Você pode arbitrar, você pode escolher, mas a sua escolha, ela não é livre. Ela está dentro de um cercado. Ela está dentro de um limite. Que limite é esse? O limite do humano. Dá para entender isso, não? Quem não tem limite? Deus. E quando eu estou em comunhão com Deus,
eu sorvo dessa ilimitação. Do mesmo jeito que eu não tenho nenhum poder, mas quando eu estou em Deus, eu posso experimentar todo o poder de Deus. Então, Senhor, estou indo por aqui, como que é? Não, filho, você está comigo, vai tranquilo, eu vou endireitar a sua vereda. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, essa estrutura tira de nós essa ansiedade. Senhor, eu não sei, eu estou pensando em ir por aqui. Mas eu quero dizer ao Senhor, eu quero reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Eu preciso que o Senhor endireite as minhas veredas. Porque tudo isso está nele. Então as minhas escolhas são extremamente relacionais. Então, o que a serpente propõe aqui é o seguinte: seja você definidor do que é certo e do que é errado. Só que para mim certo é uma coisa, para o Roberto é outra. Acabou. Treta. Quem puder mais chora menos. Sua mãe acha que certo é uma coisa, o seu pai acha que é outra. Você acha que é outra. Jesus, quando ele está sendo julgado, ele está diante de duas vontades distintas e ambas reconhecidas como boas. Como que duas vontades distintas podem ser boas ao mesmo tempo? O Sinédrio quer que ele morra, certo? Ou errado? E o que Pilatos quer fazer? Soltar. Para Pilatos, bom era se soltasse. Para o Sinédrio, era bom que crucificasse. Mas quem está certo nisso? Jesus está pacificado no meio. Por quê? Porque ele já se angustiou antes. E ele orou e falou: Senhor, eu não quero passar por isso, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então, enquanto para uma vontade boa é a vontade dele acontecer, para o outro a vontade boa é a vontade dele acontecer, para Jesus, bom é a vontade de Deus. Objetivamente, você olha e fala: está dando errado, os amigos traíram, os outros deixaram, o outro negou, os inimigos dele tomaram conta dele, agora está para ser julgado por um cara aí que tem o rabo preso, está tudo dando errado. Aí o cara diz assim: viu, fala alguma coisa para mim, cara, porque ele está angustiado, acusado pela sua consciência de quem viu e falou: eu não vejo nele crime algum. No caso de Pilatos. Fala alguma coisa para mim, meu. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para te crucificar. Ele diz assim: cara, relaxa. Você não tem nenhum poder sobre mim se do céu não lhe fosse dado. Ele subjetiva o processo. Objetivamente está desesperador. Subjetivamente ele sabe: meu pai está no controle e o meu pai é bom. Ainda que eu morra, não é bom ser crucificado, é bom? Não. Só que ele sabe que a ressurreição só vem depois da morte. A gente só experimenta a vida depois da morte. Da morte com Jesus Cristo. Então ele tem uma confiança. Por isso o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra, embaixo da terra. É assim que é. Então, objetivamente a gente não tem nem condições de saber as coisas. Por isso que essa estrutura que nos chama para viver a vida a partir do nosso critério de certo e errado, ela nos coloca como Deus do nosso mundo, da nossa história. Como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. E o Senhor está chamando a gente e fala: não, só existe um Deus. É isso que ele fala a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando diz eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo assim: você não é. Então, anda comigo. Eu vou te fazer perfeito. Eu sei os planos que tenho acerca de vós, planos de bem, não de mal, para vos dar um fim que desejais. Se quiseres e me ouvires, você vai comer o bem dessa terra. Então, amados, esse é um texto muito rico. Talvez a gente vai ter que parar um pouquinho aqui mais e depois a gente vai caminhar para Atos 2:4-2, porque essa deturpação de vista, esse olho que se abre para fora, se fecha para dentro. E aí, como a igreja vai entender Deus, está totalmente sob júdice. E aí a gente vai ver em Atos 2:4-2. Por hoje tá bom? Vamos orar? Paizinho querido, obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela frutifique para aquilo para o qual o Senhor enviou, Senhor, em cada coração aqui, Senhor. Te louvamos pela comunhão, pela tua bondade. Te damos graças pelo alimento também que teremos, Pai, em nome de Jesus. Amém.